Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ordenação. E hoje vamos dar o máximo agora de performance para o nosso querido e amado Quickstart. Eu sei que é o algoritmo que vocês mais gostaram de entender esse semestre e hoje vamos dar uma estudada mais em umas tentativas de melhorar ele, né? Então vamos lá. Essa aqui que está na tela é a última versão do Quickstart que vocês têm. Não muda muito em relação ao Quickstart original. A única coisa que a gente adicionou foi justamente esse carinha aqui, que é encontrar a mediana de 3 elementos. E ele coloca a mediana dos 3 elementos lá no lado mais direito do nosso vetor, mais à direita do vetor, para ele ser escolhido como o elemento pivô na nossa função separa. Mas aí, será que tem alguma maneira da gente melhorar um pouquinho isso aí? Bem, olha só que interessante que alguns de vocês já devem ter percebido. Quando a gente joga os 3 elementos, o elemento mediano de 3 posições quaisquer do vetor, que é o mais à esquerda, mais à direita e o do meio daquela sequência, a gente joga o elemento mediano mais à direita e depois a gente faz um separa considerando toda a nossa sequência. Mas veja só que interessante, o elemento que a gente deixa mais à esquerda já é o menor elemento, quer dizer que ele é menor do que o elemento mediano. E o cara que a gente deixou lá no meio, opa, ele é maior que o elemento mediano, então quer dizer que a gente estragou um pouquinho. A gente pode melhorar um pouquinho a performance dessa parte aí, que é justamente aqui. Então o que a gente pode fazer para tentar diminuir o problema? Então vamos supor que a gente tem aqui o nosso vetor, e a gente tem aqui o elemento, a gente tem aqui o 30, a gente tem aqui o 60 e a gente tem aqui o 20, né? Então, o que acontece? A gente viu que a gente vai comparar o 30, o 60 e o 20, né? Porque é o do meio, mais à direita, mais à esquerda, vamos supor que é isso aqui. E daí o que acontece? E se a gente pegar, de cara, o que a gente faz? A gente joga o elemento que está lá no meio, em L mais R sobre 2, para o R menos 1. Então, quer dizer, a gente troca, então joga o 60 para cá. O elemento que estava ali na posição R mais 1 entra para a posição que ele estava. E daí agora a gente toca a mediana de 3, só que eu tento garantir o seguinte, que o elemento mediano fique no R menos 1, o maior elemento fique no R e o menor elemento continue no left. Então o que a gente pergunta aqui, a gente compara lá. Então, o que a gente fez? A gente jogou já o elemento que está no meio, que é o L mais R sobre 2, lá para o R menos 1. Agora a gente compara o V de left com o R menos 1. Se o R menos 1 for menor que o V de left, troca. Não é o caso aqui, não vai trocar, então 60 não troca com 30. Depois a gente vai lá e pergunta se o V de right, se o 20 é menor que o V de left. Opa, 20 é menor que o 30, então quer dizer que o 20 cai para cá e o 30 sobe para cá. Depois a gente compara se o V de right, que é o 30, se é menor que o V de right menos 1, e é o caso, então o que acontece? O 60 sobe para cá e o 30 fica aqui. Então olha só a nossa configuração, o elemento mediano está em R menos 1, o maior elemento está em right e o menor elemento está em left. E aqui no meio não importa o que a gente vai ter. E aí agora a gente pode fazer o separa baseado em left mais 1 até o right menos 1. Por quê? O left e o right eu já trabalhei, eu já defini que talvez ele seja a menor sequência e talvez o outro seja o maior da nossa sequência total. Então a gente diminui aí um pouquinho o espaço do nosso separa, para ele não fazer mais algumas comparações que não precisava. E depois a gente segue o quicksort tradicional, fazendo de left até J-1 e depois de J mais 1 até right. Então a gente conseguiu melhorar um petelequinho de desempenho aí. E que mais? Bem, outra coisa que vocês ficam sempre arrepiados quando a gente fala em desempenho, recursão, professor, recursão é muito complicado, recursão consome muito em pilha. Recursão tem algumas coisas, mas uma coisa que a gente percebeu em alguns vídeos para trás é que algum desses algoritmos que tem uma complexidade melhor, ele só é melhor que os algoritmos mais bobinhos a partir de um tamanho específico de elementos, né? Ou seja, então talvez a gente possa diminuir aqui o nosso intervalo em algum outro momento. Então a gente pode pensar assim, ao invés de eu fazer até o meu vetor ficar de tamanho de um elemento ou 0 elementos, a gente pode falar assim, se o left menos right, se o tamanho dessa minha subsequência aqui for menor ou igual, por exemplo, a 32, eu saio fora. Ou seja,
Eu não vou usar o Quicksort para ordenar nada que sobrar de tamanho de 32 elementos. Mas, professor, isso é muito ruim, né? Se a gente usa, não ordena com 32 elementos, tudo bem. Então, se a gente não ordena, ao invés de eu retornar aqui, ele pode falar assim, olha, eu sei que o Insertion Sort, ele é rápido, ele é mais rápido que o Quicksort em sequências menores. Então, o que eu faço quando eu tiver uma sequência que tiver que seja menor ou igual que 32 elementos, a gente pode rodar aqui um Insertion Sort, por exemplo. Veja que é um dos melhores dos nossos algoritmos para coisas pequenas. Então, a gente pode rodar aqui um Insertion Sort, V de left a right, e depois a gente já joga aqui um return. Ou seja, toda vez que a gente cair numa sequência pequenininha ali de 32 elementos, a gente roda o Insertion Sort e continua a vida tocando. Mas aí, se você começar a rodar e fazer mais alguns testes e ver como é que ele se comporta, ver, opa, ficar chamando o Insertion Sort o tempo todo para sequências pequenininhas, ele não é muito bom. Mas a gente sabe o seguinte, o Insertion Sort, ele é muito bom quando a gente tem um vetor que está quase ordenado. Né? Se o vetor está quase ordenado, perto de ficar ordenado, o Insertion Sort, que é a última versão que a gente implementou, ela é bem eficiente. Então, ela consegue fazer poucas trocas e leva os elementos para lá. Então, ao invés da gente rodar o Insertion Sort para cada pedacinho de 32, a gente só retorna, a gente só vai rodar uma vez o Insertion Sort para o meu vetor total. Então, o que a gente faz aqui? Ao invés de eu ter uma função Quicksort, vamos chamar aqui uma void sort, que vai receber a mesma coisa. Um vetor V com o left e o right. Beleza? Essa aqui é a nossa funçãozinha. E o que a gente faz aqui? A gente chama lá a nossa melhor Quicksort. Então, Quicksort de V de L a R. Então, ele vai ordenar o nosso vetor. E os pedacinhos, os chunks, a gente chama de chunks de 32 elementos, ele não vai ordenar. E depois que o nosso Quicksort retornar, o que a gente vai fazer? A gente chama aqui um Insertion Sort V de left a right. Daí a gente faz uma passada no Insertion Sort. Se o nosso vetor estiver lá bem próximo de estar ordenado, tudo bem, o Insertion Sort vai finalizar a ordenação e a gente vai até ganhar desempenho. Uma coisa que é interessante, mas professor, por que você usou 32? Por que não usa outro valor? Bem, aí é um pouco arbitrário. Você pode testar com 16 elementos, 64, 128, 256, eu nem preciso ser potência de 2, mas tem que fazer alguns testes para saber qual que é a melhor posição. Eu fiz alguns aqui, e o 32 se comportou bem na maioria dos casos. Agora sim, tomar um cuidado. Se a sua função Quicksort tiver um bug e não estiver realmente ordenando o seu vetor, você está lascado, porque o Insertion Sort ele vai ordenar o vetor. Só que se ele ordena o vetor que já não está ordenado, quer dizer que ele vai demorar alguma coisa proporcional ao n ao quadrado, né? Mas se a gente tiver um vetor que seja muito grande, a gente vai perceber que o desempenho vai ser muito ruim. Então, a gente tem que ter certeza que o nosso Quicksort está funcionando adequadamente e a gente vai deixar só alguns intervalos pequenininhos para o Insertion Sort acabar resolvendo. Talvez seja, se você colocar alguns espaços menores, 10 elementos, talvez seja o suficiente, depende um pouco da sua máquina. Vale aí alguns experimentos. Faça alguns experimentos na sua máquina aí e deixa nos comentários. Poxa, legal, professor. Então, acho que agora a gente já tem o melhor Quicksort do mundo. A gente tem aqui, isso aqui seria um Quicksort realmente bem legal. Mas tem alguma outra maneira da gente fazer um Quicksort? Tem uma outra maneira. Temos um algoritmo chamado Introsort. Por mais que a gente tenha todas as estratégias para tentar fugir do pior elemento pivô, do pior caso, pode acontecer ainda de vir uma sequência bem específica no nosso Quicksort e derrubar o nosso Quicksort, fazer ele entrar numa recursão sem fim e ficar alguma coisa próximo de n ao quadrado. Então, isso não é uma coisa muito legal. Então, para isso, a gente tem um algoritmo chamado o Introsort, que ele faz o seguinte, a gente usa o Quicksort, porque o Quicksort ele ainda é o algoritmo mais rápido na maioria dos casos, mas de vez em quando pode acontecer dele realmente quebrar e a gente não ter uma solução bem rápida do que a gente precisava. E daí o que o Introsort faz? Quando o Introsort percebe que o nosso Quicksort está entrando muito na recursão, ele fala, opa, para tudo, e agora a gente não vai continuar com o Quicksort, a gente vai ordenar o nosso vetor com o Merge Sort, com o Heap Sort ou com algum outro algoritmo de ordenação que seja algoritmo de ordenação que tenha complexidade
sempre constante de n log n, que é o caso do merge sort e do heap sort. Então veja, nós não estudamos ainda o heap sort, mas já estudamos o merge sort e a gente pode fazer a brincadeira com o merge sort, né? Mas como é que a gente faz, professor? Para implementar, então, o introsort, pensando em fugir dessa cadeia. Bem, essa cadeia ela é bastante simples. Então, a gente pode implementar aqui o nosso introsort. Opa. O nosso introsort, ele vai ser a mesma coisa. Ele vai receber aqui o nosso vetor V, a gente vai receber o nosso left, a gente vai receber aqui o nosso right. E daí a gente tem que pensar o seguinte, tá? E daí o que o introsort faz? O introsort, ele vai eventualmente aqui, ele vai chamar aqui um quick sort, V de left a right, e o máximo de recursão que o nosso quicksort pode fazer. Então ele vai fazer um máximo de recursão, E quanto que é esse máximo de recursão que o nosso quicksort tem que fazer? Bem, o pessoal estima que, em geral, fazer 2 vezes o log do tamanho do nosso vetor é um tamanho adequado. Mas aí depende de você fazer alguns testes aí. Mas a gente pode pensar que esse valor ele é bom. Então a gente pode chamar aqui o nosso max rec é igual a 2 vezes ao log 2 de R menos L mais 1, certo? Então a gente tem que fazer ali os caches de int depois adequadamente para não dar nenhum problema. Então o que acontece aqui? Log 2, log na base 2, então se a gente tem 2 elevado a 20 elementos, vai ser 2 vezes 20, né? Então o log 2 ele nos ajuda aí, só que agora complicou um pouquinho, que o seu algoritmo, a sua função lá vai ter que ser compilada, vai ter que incluir a math.h e também vai ter que a sua função a sua compilação vai ter que ser linkada com a libmath, então você vai ter que passar ao menos LM lá no GCC. Então beleza, então o que você faz aqui? Você faz lá o int max rec e se for o caso, você vai chamar o seu merge sort quando você extrapolar essa recursão. Mas como é que você faz para fazer isso aí? Então, o que acontece? A sua quicksort agora ela vai passar a receber um argumento a mais, que é o int max recursão. Então, ele vai receber o int max recursão. E o que acontece? Toda vez que a gente for chamar a recursão, a gente fala, opa, você está entrando uma vez na recursão, então você coloca lá o max recursão menos 1, e aqui um max recursão menos 1. E quando a gente chegar com max recursão valendo 0, você pode perguntar aqui, if max recursão igual a 0, return. Então você vai lá e fala assim, olha, você vai sair fora do quicksort. Então o quicksort vai voltar um monte lá. E como é que você faz para garantir que ele volte um monte? Porque se voltar aqui nesse max recursão, o outro vai ter mais um e a gente vai ter aí um intervalo grande aí. Talvez a gente vai passar por uma boa quantidade de tempo fazendo recursões. Então você pode pensar aqui, uma maneira feia que a gente pode pensar agora é criar ali uma variável global, um quick trap stop igual a 1. Então a gente faz o quê? Se o nosso max rec for igual a 0, ou se if o nosso quick trap stop for igual a 1, return, né? Então, ou seja, se a gente chegar aqui no nosso max rec valendo 0, nosso max rec vale 0, aliás, o nosso trap começa em 0, se o nosso max rec chegar em 0, a gente fala que o quick trap stop fica valendo 1, e a gente já joga lá um return marotíssimo, né? E depois tem um ifzinho lá, e nisso aí a gente garante que todas as recursões que estão pendentes, elas vão entrar na função e vão sair fora. Então, saiu fora do nosso quicksort aqui, então a gente vê aqui o nosso trap, e a gente pode até fazer uma pergunta. If quick trap stop igual a 1, se aconteceu um trap, a gente chama lá um
merge sort, v de left a right. A gente ordena o vetor inteiro, porque a gente não sabe onde é que ele parou. Agora, se não teve o trap, quer dizer que falta a gente rodar ali o nosso insertion sort v de L a R. Então a gente termina a nossa função assim. Então o nosso intro sort fica super bonitinho, super compacto dessa maneira. Mas professor, se eu chamo o meu quicksort lá, ele tem lá recursão 2 vezes log n, né? Se a gente tem 2 elevado a 20 elementos, quer dizer que ele vai entrar lá na recursão 40. Se ele está na recursão 40, quer dizer que ele vai ter que ir voltando 40 vezes e algumas recursões vão entrar, né? Porque vai acontecer do nosso max hack aqui ficar menor que zero, ele vai continuar entrando, né? Porque pode ser que fechou na primeira recursão que entrou. Na hora que for voltando, a gente vai ter que fazer um monte de verificação. Exatamente, vai ter que fazer um monte de verificação, ele vai entrar várias vezes e já vai retornar. Então, você pode tentar colocar uma chamadinha aqui antes da gente entrar na recursão e já fazer o return. Ou uma maneira que você pode fazer, que agora os professores lá de APC e EDA1 vão ficar sem cabelo, a gente pode fazer uns long jump bem maluco aqui. Então, a gente pode criar aqui, a gente pode forçar o nosso introsort a fazer um go-to intrafunção quando acontecer esse trap. Então, quando a gente pode pegar aqui, ao invés da gente fazer toda essa lógica maluca aqui, a gente tem que instalar primeiro uma posição na nossa função. Então, a gente tem que falar o seguinte. Deixa eu abrir um espaçozinho aqui. Então, agora que a gente abriu o espaço aqui, a gente vai ter que incluir na nossa função, no nosso código, a 7jmp.h, que nos dá o suporte a funções de jump longo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente põe aqui um set. A gente vai ter que criar uma variável global primeiro, uma variável de ambiente, tem que ser uma variávelzinha global. Vamos criar aqui um jmp underscore env, vamos chamar aqui de env, que ela representa... funciona o seguinte, né? Quando a gente faz o goto, ele vai para uma outra direção, mas quando a gente tem chamada de funções, é um pouco pior, né? Quando a gente tem chamada de funções, porque aí você vai para um lugar, sendo que a sua pilha tem uma tonelada de elementos. Então, o que a gente faz? A gente fala assim, olha, vamos fazer um JMP a partir desse ponto aqui. Então, a gente salva essa informação, que esse ponto aqui representa o nosso ambiente salvo. É como se fosse um checkpoint. Ó. Checkpoint, a gente grava nesse ponto aqui, 7jmp env. Não importa agora. E daí a gente faz o seguinte, na hora que a gente precisa saltar, veja pessoal, isso aqui agora é uma tentativa de deixar as coisas mais rápidas, né? Mas agora quando a gente tenta, agora o que acontece aqui? Quando a gente chega no nosso quicksort e fala, opa, eu estou no máximo da minha recursão, a gente pode setar aquela variável lá, o quick trap igual a 1. E agora com o quick trap igual a 1, a gente faz aqui uma chamada da long jmp. Aí a gente passa aquela variável env, põe 1 aqui qualquer que não importa agora. E agora a gente finaliza. Daí o que acontece? Na hora que a gente chama a nossa função setJump, a gente marca, ó, esse aqui é o meu ponto de emergência, onde está aqui o setJump. E daí ele chama a quicksort, chamou o quicksort. Na hora que ele chama o quicksort, ele executa, opa, o quicksort entrou na recursão e deu pau ali. Então, ele vai jogar lá um quick trap igual a 1 e faz aqui um long jump. Na hora que ele faz o long jump, quer dizer que ele volta para esse ponto aqui. E se ele volta nesse ponto aqui, a gente tem que verificar, né? Então, a gente põe lá if quick trap stop igual a 1. Se a gente está no momento de stop, perdi um pedaço do que aqui, né? Ah, tá aqui. Então, se o nosso quick trap stop, ao invés de for 1, se ele for 0, opa, quer dizer que eu ainda não chamei o meu quick. Daí sim eu posso entrar no meu quick sort. Agora, não sei porque está indentado ali, né? Agora, se o meu quick trap stop for 1,
a gente chama o merge sort, e se não for o caso, né, a gente viu ele depois, a gente chama o próprio insertion sort. Então, essa é uma gambiarrinha aí para a gente fugir da recursão acima, né? Vocês não precisam fazer isso, nem precisavam saber, isso aqui é só mais uma curiosidade para a gente entender como é que se comporta aí as funções. Para entender como é que são as funções. Beleza, pessoal? Então, agora, eu vou pegar, eu rodei alguns experimentos com com essas várias versões do Quicksort, Merge Sort, Insertion Sort, comparei com a chamada da função QSort, que a gente tem na linguagem C, então a libc nos fornece uma função de ordenação que é a QSort. A QSort ela é bem legal, porque na realidade ela já é a introsort, só que ao invés dela chamar o Merge Sort, ela chama a heap sort, né? Então algumas pessoas até perceberam no vídeo do Merge Sort que, professor, mas o Merge Sort, se ele consome memória, quer dizer que se a gente precisa ter 2 N de memória, isso pode ser meio ruim. Sim, pode ser meio ruim. Se a gente está ordenando uma coisa muito grande e talvez não caiba tudo na memória, o Merge Sort nem sempre vai ser uma melhor opção por conta disso. Mas o Quick Sort também depende de memória, e no caso aqui é 2 vezes log n, que é o máximo da quantidade de recursão que a gente pode entrar. Veja, cada vez que a gente entra na recursão, a gente vai consumir pelo menos vamos chamar de um elemento aí, ou seja, vai ter uma variável i lá que a gente vai criar para entrar. Então, quer dizer que a gente precisa de memória auxiliar também, e nem sempre é tão pequena, né? Se você rodar lá um quicksort sem usar a mediana de 3 num vetor muito grande ordenado, você vai ver que ele vai dar um segmentation fault, porque ele vai estourar o tamanho da pilha, vai precisar mais de 8 megabytes aí de memória adicional, né? Ou seja, que é bastante coisa. Mas não importa, tem uma brincadeira aqui, como a gente sabe que é o merge sort até agora, a gente usa o merge sort para fazer essa brincadeira. Então eu vou mostrar agora para vocês alguns testes que eu rodei aqui na minha máquina com essas várias variações aí dos algoritmos de ordenação, e agora é isso aí. Então, pessoal, vamos aqui para os testes com os nossos algoritmos. Então, segue a mesma ideia do que a gente fez no último vídeo. Eu vou testar de 2 elevado a 8 elementos até 2 elevado a 24 elementos. Lembra que 2 elevado a 20 elementos são 1 milhão de elementos e head input 24 ordenado, e com 2 elevado a 24, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, são ali 16 milhões de elementos, 2 elevado a 23, 8 milhões, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer aqui um teste maior, e eu ainda fiz mais algumas brincadeiras. Então, nós temos os testes com um conjunto aleatório, então uma permutação aleatória qualquer, uma permutação com muitos repetidos. Então, o que acontece? Se eu tenho ali um conjunto com 256 elementos, só 3% dos elementos serão diferentes, né? Então, a gente vai ter uma quantidade bem expressiva de elementos repetidos, ainda mais quando a gente aumenta bastante aqui a quantidade do nosso vetor. Nós vamos ter entradas com tamanhos ordenados, entradas quase ordenadas. Então, essas entradas quase ordenadas quer dizer que 10% dos elementos estarão fora de ordem, colocados em alguns lugares aleatórios. Uma entrada com vetor ordenado, mas da ordem reversa. E é isso. Então, são esses 5 casos aqui que a gente vai fazer o nosso teste. E para testar o nosso algoritmo, os nossos algoritmos, nós vamos testar os seguintes algoritmos. Então, o dummy é só o cara que faz a leitura e a saída padrão do que a gente tem. O insertion sort é o nosso insertion sort mais rápido. Quick sort é o nosso quick sort mais ingênuo. Nós vamos ter o quick sort insertion, ou seja, é o quick sort ingênuo, mas quando a gente tem elementos menores lá, que 32 elementos, ele não ordena, ele passa para o insertion sort resolver. O quick sort com a mediana de 3, bem simples. O quick sort com a mediana de 3 e faz o insertion sort, né? Já para quando a gente tiver a diferença de 32 elementos. O nosso merge sort, que é o que a gente implementou em sala de aula. O introsort quick merge. Então é aquela primeira versão que a gente fez no vídeo de hoje. E quando identifica que tem que fazer a recursão, ele só faz a recursão. E eu coloquei uma mensagenzinha adicional aqui, que quando ele vê que a recursão afundou demais, que é 2 log n, ele sai da recursão e vai ficar uma mensagenzinha escrita trap, quer dizer que ele saiu fora. E o introsort quick merge com long jump, ou seja, vai fazer aquele long jump que a gente brincou lá, e é o que a gente viu que, quem sabe, ele melhora um pouco o desempenho, que a gente vai ter um pouco menos de recursão para sair fora. Então, vamos compilar todos eles.
Então estão todos eles compilados. E agora a gente vai rodar eles, todos eles, com timeout de 5 segundos. Então a gente vai executar primeiro aqui com os nossos vetores ordenados, depois com reverso, com quase ordenado, com aleatório e com muitos repetidos. E vamos ver como que cada um deles se comporta, né? Então, lembrando que o timeout é só de 5 segundos. Então, lá o dummy, para 2 elevado a 24 elementos, ele já demora 1,38 segundos. Então, 1,38 segundos é só o baseline, só para ele ler, imprimir o conjunto de dados. O insertion sort, ele executa com meio segundo até 2 elevado a 24, 23, 20, até 2 elevado a 22. Então, 2 elevado a 23, 2 elevado a 24, o insertion sort já não resolve. Então, olha só o quicksort nosso ali. E isso aqui, considerando que a gente está só com os elementos ordenados, né? Então, vamos aguardar ali o quicksort. Veja que o quicksort já está demorando bastante. Então, já indica que o nosso quicksort ingênuo, ele realmente já não é suficiente. Ele acaba sendo pior, claro, que o nosso insertion sort, porque o insertion sort, ele já consegue somente passar praticamente pelo vetor. Ele aproveita quando o nosso vetor está ordenado, né? Então, lá o nosso... Então, quicksort ingênuo é 2 a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 2 elevado a 17 elementos, o quicksort já não consegue resolver. E se a gente tentar chavear ele com insertion, com 32 elementos, vamos ver, ainda é um quicksort ingênuo. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, lembrando que o time limit aqui está em 5 segundos, então quer dizer que toda vez que aparece TLE, quer dizer que realmente 5 segundos não foram o suficiente. Então, está ali o quicksort insertion, não resolveu muita coisa, então ele parou no mesmo lugar que o quicksort ingênuo. Agora, o quicksort com a mediana de 3, olha, ele já foi muito mais longe, então ele ficou mais ou menos equivalente a executar o insertion sort, mas mesmo assim ele ainda perde. E o quicksort insertion, ele também demora meio segundo, mas ele dá time limit nos dois últimos. O merge sort, olha só que beleza, quanto ordenado. O merge sort, ele consegue finalizar o 2 elevado a 24 elementos em 2,15 segundos e 2 elevado a 23 com 1,12. O introsort Quick Merge, ele consegue resolver tudo, então demora 2,56 segundos. Então veja só que no 2 elevado a 24, 2 elevado a 23, ele teve o trap e precisou chamar o Merge Sort, ou seja, mesmo com a nossa instrução aqui com a mediana de 3, não foi o suficiente. E veja só, o introsort com o long jump também resolve, e olha só que nós temos um ganho bem marginal aqui no desempenho com long jump e sem long jump. Então, quer dizer que com 2 elevado a 23, sem long jump demorou 1,30 e com long jump 1,12 e no 2 elevado a 24 elementos, 2,56 versus 2,40. Isso ainda no ordenado, né? Então, a gente consegue ver que o merge, o introsort, com o quick e o merge, eles conseguem resolver todos, né? Então, isso já não é surpresa, né? Se o merge sort consegue resolver, a gente tem certeza que o nosso introsort, que começa com quick, realmente acaba terminando. Agora, usando ali o reverso, a gente vê que o quick sort, o insertion sort já sofreu bem mais, né? Então ele resolveu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Resolveu só até 2 elevado a 17 elementos, com 2,99 segundos. Antes ele tinha ido um pouco mais para frente, né? O reverso ainda do nosso quicksort ingênuo continua pior que o nosso insertion sort. Então veja só que ele parou um antes, né? E já demorou mais tempo. Então a gente consegue ver que nesses casos ainda o insertion sort ele tem uma certa vantagem. Então agora chamando o quicksort com o insertion sort, quando a gente tem menos, com 32 elementos ele para de ordenar e chama depois o insertion sort. Vamos ver até onde ele vai. Então tá aqui o quicksort com o insertion sort, ele também não teve muita sorte, ele parou no mesmo ponto, foi até um pouco pior o desempenho do que o quicksort ingênuo sozinho.
mas já o nosso Quick Sort com a mediana de 3 já consegue ir bem mais longe, resolvendo até 2 a 22. Então veja que ali a mediana de 3 mesma coisa, né? 2 elevado a 22 ordenado e não ordenado, o tempo é bem parecido. O mediana de 3 com inserção, ele melhora um pouquinho o desempenho, mas não consegue avançar nada. O médio sorte já termina ali o reverso com 2.11, 2 elevado a 24. E o introsort Quick Merge, 2.63 segundos versus 2.55 segundos com um long jump. Então a gente pode ver que o ganho aqui, o long jump, ele até que é marginal, mas quem sabe já não é o suficiente para você ganhar um accept lá na maratona de programação, né? Não que você vai ter um exercício que é só ordenar. Agora, considerando aqui os elementos quase ordenados, a gente tem lá, quase ordenados, o Insertion Sort consegue finalizar ele sem nenhum problema, com 1.96 segundos, então o Insertion Sort aproveitou bem a informação estrutural de estar quase ordenado. Já o Quick Sort já está com cara de que realmente vai tomar time limit em várias entradas, ele já não foi muito para frente, né? Como é o caso quanto ao ordenado reverso, o Quick Sort não muda nada, e o Quick Sort com Insertion, vamos ver se melhora alguma coisinha quando tem um subvetor de 32 elementos. Então, a gente já consegue ver que vai tomar vários time limits, lembrando que o nosso time limit está em 5 segundos, para ser apertadinho mesmo, que é o que nos interessa. Eu já tinha deixado uma vez com 15 segundos e eles não foram para frente, nós vamos precisar mais do que isso para executar, né? Então, para o Quick Sort aqui, pode até ser que ele avance 1, se a gente subir para 15 segundos, porque a expectativa é que isso aqui demore pelo menos 4 vezes mais, né? Então, com o Insertion realmente não teve nenhuma diferença, quando o nosso Quick Sort é ingênuo. Já com mediana de 3, ele faz tudo com 2.16 segundos. Quick Sort com mediana de 3 em Insertion Sort, ele já melhora aqui, ó, no maior quantidade de elementos com 2.43, fica um pouco pior, então a gente perdeu aqui. Aliás, opa, tá andando demais aqui. Então, com o Insertion a gente melhorou um pouquinho o desempenho comparado com só a mediana de 3. O nosso Merge Sort a gente consegue ver, por mais que o Merge Sort sempre termina, o desempenho dele é um pouco pior, então você pode dar pausa aí no vídeo e ver como é que ele executa na máquina. Com o Long Jump, olha só que legal aqui, com o Introsort, tanto com o Long, claro, com o Long Jump e sem o Long Jump, eles não precisaram fazer o Trap, então quer dizer que eles não chavearam pro Merge Sort, então eles têm um pouquinho de desempenho a menos aqui do que o Merge, do que o Quick Sort com Insertion, mas ainda assim a perda é marginal. O problema que acontece aqui no IntroSort é porque ele acaba fazendo algumas verificações a mais, né, como a gente viu, para saber se ele se ele tem que sair da recursão ou não. Então isso pode causar um tempo, uma perda de desempenho, que a gente tem bastante elemento, como é o caso aqui de 16 milhões de elementos. E agora, considerando aqui o nosso tempo para quantidade para os elementos dispostos de maneira aleatória, a gente já pode ver, né, que o Insertion Sort é um desastre. O nosso Quick Sort ingênuo, olha só como ele até vai bem, né, ele quase consegue terminar toda a execução. Com o Insertion, o ganho aqui é marginal do desempenho, mas também não consegue terminar. E olha só que interessante, o nosso Quick Sort com a mediana de 3 não termina, nem quando a gente coloca o Insertion Sort, veja que o Insertion Sort dá um pouco de desempenho, ele não termina, mas o nosso Merge Sort sempre termina com 2.41. Então essa disposição de aleatórios aqui talvez esteja bem feia para 2 elevado a 23, 2 elevado a 24 elementos. E é claro aqui que o IntroSort finaliza e ele precisou chamar o Merge Sort para 2 elevado a 24 e 2 elevado a 23 elementos. O ganho aqui de desempenho é até marginal, considerando o tempo total, né? Mas veja que quando a gente faz o long jump, a gente acaba ficando mais próximo do tempo do Merge Sort. É natural a gente ver que vai demorar mais tempo que o Merge Sort, porque a gente vai gastar o tempo de ordenação que o Merge Sort faria, mais o tempo que o Quick Sort ficou ordenando até ele adentrar profundamente na recursão. Então, vale até a brincadeira de você colocar aí algumas tentativas diferentes de valores para recursão. E agora a gente vai finalizando aqui a execução com
o tempo com muitos repetidos, né? Então vamos lá. Então com dummy está ali parado, 1.78. O insertion sort, quando tem muitos repetidos e eles estão dispostos de maneira aleatória também, né? Então a gente pode ver que o insertion sort não consegue aproveitar muito, demora bastante. O nosso quicksort ingênuo também parece ser um pesadelo. Vamos ver se ele vai ser melhor que o insertion sort. Tá demorando, hein? O quicksort ingênuo, ele vai só até onde o insertion sort foi. O quicksort com insertion só vai até onde o insertion sort for também, não tem muito segredo. E depois que nossos algoritmos mais espertos vão resolver tudo. Então tá aqui, né, o quicksort insertion não fez nada, não resolveu nada além do que o nosso quicksort ingênuo. E o quicksort mediana de 3 resolve tudo. O quicksort mediana de 3 com insertion resolve tudo. E veja que nós temos aqui um ganhozinho marginal de desempenho, principalmente quando a gente cresce bastante aqui a quantidade de elementos. O merge sort está lá terminado também, com um desempenho um pouquinho menor do que o nosso quicksort com mediana de 3. E o quicksort com o introsort, com quick merge, eles também não tiveram nenhum trap quando a gente tem aqui muitos repetidos, eles acabam finalizando somente com a execução do que seria um quicksort. Então pode ver que nós temos aqui um desempenho equivalente ao desempenho do quicksort com mediana de 3 e inserção, né? Porque é o que eles acabaram realmente executando. Vai ter algum overheadzinho para lá, um overheadzinho para cá, mas os tempos estão bem equivalentes. Então acho que é isso aí. Vale a pena você fazer o clone do repositório, que eu já comentei, e você consegue, você vai ter acesso a algumas implementações aqui. Essas últimas implementações aqui não estão disponíveis ainda, você consegue implementar elas e testar manualmente, né? O Medsort já está no repositório e você pode testar. Então é isso aí, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.